tudo bem por aí? Olha a gente aqui outra vez para falar de redação. Prazer imenso poder conversar com vocês sobre esse assunto, né? E aí vamos então pensar hoje mais um pouquinho a respeito dos textos motivadores, a leitura e a compreensão dos textos motivadores, né? Então, é muito importante você ter o domínio de como... É muito importante a gente ter a leitura exata e clara daquilo que se espera da gente nos textos motivadores, né? E eu espero que vocês consigam executar essa tarefa com tranquilidade. Gente hiperativo, aluno que é TDAH igual eu, porque eu sou, então sabe que quanto que sofre, né? Porque a cabeça pensa rápido e a boca não acompanha, mexe um monte. É assim mesmo, né? Mas a gente vai aprendendo. Me chama lá e me conta como é que está indo o seu projeto de redação, me fala como é que foi a sua última atividade, o que você fez. Professor Felps Marinho, projeto Redação Nota 1000, estou muito feliz de poder participar com vocês desse projeto, espero que a gente consiga se aproximar, as redes sociais estão aí, eu gosto muito quando os alunos vêm me falar, Felps, estou tentando aqui, me ajuda me ajuda com esse projeto, me ajuda nesse argumento, tá? Conta comigo aí, o que eu puder ajudar vocês, vai ser um prazer imenso a gente fazer amizade. Combinado? Olha só, então, vamos pensar sobre os textos motivadores. Vamos relembrar na aula passada, o que eu tinha dito? Que a coletânea do Enem, a prova do Enem, ela é composta por 3 elementos fundamentais, tá? As regras, que a gente viu um pouco, na aula passada, né? Na aula passada, depois com os textos motivadores, os textos de apoio para a gente escrever e com a proposta. Então, só para a gente relembrar, no módulo anterior, a gente falou um pouquinho das regras e falou também um pouquinho da proposta. Então, nesta aula, eu quero que a gente pense juntos aqui a respeito dos textos motivadores. Se você tiver a oportunidade aí de baixar a proposta de redação do Enem de 2019, que é essa daqui, você vai conseguir visualizar melhor o que eu estou dizendo. Então, aqui estão as regras, conforme a gente conversou, aqui está a proposta e a coletânea de textos de apoio. Tudo bem? Vamos pensar então como é que funciona? 3 regrinhas fundamentais para a gente ler corretamente, adequadamente e organizar o projeto de texto enquanto a gente vai lendo a proposta de redação. Então, nós precisamos dominar 3 regrinhas, elas são básicas assim, elas são de organização mesmo do raciocínio. Tem muita informação para a gente processar e a gente tem pouco tempo. Não bastasse isso, a gente perde tempo. A gente perde tempo comendo, a gente perde tempo no banheiro, pensando na vida, vendo os outros que levantam, com o ventilador que para. A gente perde tempo. Então, a gente precisa processar essas informações muito rapidamente, né? E esse é um desafio que a gente precisa ir vencendo ao longo dos estudos, cronometrando quanto a gente leva para ler e compreender. Tudo bem? Então, essas regrinhas elas servem para organizar o nosso raciocínio. Pensa comigo aí então, na tela, olha o que a gente tem. A leitura da proposta, tá? Primeira regra, assim que você pegar o seu caderno e for fazer a sua redação, a primeira coisa que você vai fazer é ir direto na proposta. Ao ir na proposta, você vai fazer nessa sequência. Leia a proposta, a frase, tema e destaca. Pega a sua canetinha preta e passa embaixo ali, ó, grifa onde é que está exatamente o tema, destaca. E mais importante do que isso, marque as palavras-chave, grifa esse conceito aí que eu estou falando, printa esse conceito aí que eu estou falando, porque eu vou falar dele muitas vezes, e você vai ter que lembrar. O que quer dizer, Felps? Palavras-chave. São aquelas expressões que caracterizam o tema. Lembra na aula anterior? Que eu colocava um tema aqui pra gente e dizia, vamos marcar umas palavrinhas? Essas palavras vão ter que aparecer na sua redação. Presta atenção, Felps. Aluno inteligente coloca as palavras-chave do tema na introdução da redação. Porque ele vai dizer assim, corretor, eu sei do que eu estou falando. Eu sei sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre esse tema aqui, Esse tema desse jeito. Então, você vai aprender a fazer desse jeito. Então, vamos
treinar aqui como é que funciona essa questão. Tudo bem? Então, primeira regra elementar na leitura e na compreensão dos textos dentro da proposta do Enem. É você ir direto para a proposta, marcar o tema e grifar as palavras-chave. Falar, ó, essas palavras precisam aparecer na minha redação. Vamos pensar sobre isso um minutinho, né? Sobre essa caracterização, ó. Ah, pô, Felps, você esqueceu de falar pra gente. Põe na tela para eles printarem. Ó, faz esse percurso, ó, segue a setinha. Leitura da proposta, C. Lê a proposta, destaca o tema, marca as palavras-chave e aí você vai questionar. Você vai criar questionamentos. Regra 1. Leitura, proposta, destaque do tema, marcou as palavras-chave, questiona. Como assim, Felps? Ó como fica aí. Tá lá a proposta do ano passado. Tirei print da tela do Enem. Da redação do Enem. Da proposta do Enem, está escrito lá, a partir da leitura dos motivadores, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Grifou? Grifou. Grifei democratização do acesso no Brasil. Trouxe aqui para eu ver, ó, grandão agora. Democratização do acesso no Brasil. Quais são as palavras-chave? Quais são aquelas que eu preciso falar no meu texto? Democratização, acesso, cinema. Ô Felps, mas eu não preciso falar Brasil? Lembra que eu disse na semana passada? Todos os problemas que aparecem no Enem, eles são referentes ao Brasil. E se eles são referentes ao Brasil, não tem problema nenhum você não necessariamente mencionar o Brasil. Você pode, você vai ter que falar, né? Lógico, de alguma maneira, porque você está falando da sua sociedade, da sociedade na qual você está inserido, a qual você pertence. Mas se todos os temas vão ser no Brasil, as palavras importantes, ó, você precisa falar sobre a democratização. Democratização do quê? Não é do cinema, é do acesso ao cinema. Pensou no que isso quer dizer? Acesso, ó, entrar. Acessar a internet, entrar na internet. Ou seja, eu preciso democratizar. O que é democracia? Democratia. É aquilo que é o regime, o governo, né, que é exercido pelo povo. Então, democratizar significa dar acesso ao povo, às pessoas em geral, independente de classe social, independente de etnia, de gênero, independente dessas características. Tudo bem? Então, quando o Enem está pedindo para a gente pensar na democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu marquei ali quais são as palavras-chave, eu vou problematizar e criar um questionamento. Foca aí na tela, ó. Problema. Nem todos os brasileiros acessam o cinema. Esse é o problema. Se eu preciso falar em democratização, o Enem está dizendo, o cinema não é democrático. O acesso ao cinema não é democrático, é o que ele está dizendo. Por que não é democrático? E qual a possível solução? Por que não tem todas as pessoas têm acesso ao cinema e quais as possíveis soluções? Então ele diz lá, qual é o problema? Nem todos os brasileiros acessam ao cinema. Nem todos os brasileiros acessam ao cinema, é um problema. Então, o que você pensa? Por que isso é um problema, né? Bom, as pessoas não conseguem acessar o cinema por conta de desigualdades. Essas desigualdades, ao que tudo indica, elas se parecem, né, elas se apresentam como desigualdades econômicas e geográficas. Lembra que nós estamos na regra 1. A gente está fazendo a interpretação da proposta. A gente está lendo a proposta. Então, a gente não começou a ler os textos de apoio. A gente só está lendo a proposta. E aí, enquanto a gente está lendo, a gente já está marcando essas informações. Não dá para perder tempo. Eu já estou marcando essas informações. Então, nem todos os brasileiros acessam o cinema. E por quê? Por conta de desigualdades econômicas e geográficas. Eu já começo a raciocinar. Como democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Prestou atenção nessa tela? Direitinho? Volta lá comigo na primeira. Para a gente ver se a gente fez certo. Volta lá comigo na primeira. Leia a proposta, destaque o tema, marque as palavras-chave,
que são as palavras que expressam, as expressões que caracterizam o mesmo tema, certo? E aí, então, eu faço questionamentos. Pensou bem? Vê na prática como é que funciona? De novo, um pouco mais calmo para você perceber. Tá lá, grifei, puxei ali a setinha. É isso aqui que eu vou falar. Tá, mas sobre quais palavras especificamente eu preciso falar? Sobre democratizar acesso ao cinema. Preciso falar sobre isso. Já identifico um problema, porque o Enem está cantando a bola para mim. Qual o problema é? Nem todos os brasileiros acessam o cinema. E por quê? Intuição, gente, ó, repertório. Ó o que está escrito aqui, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, você tem um repertório já. Tem algo que já te indica. Por que será que as pessoas vão ao cinema? Porra, é caro, né? É caro ir no cinema. Não é barato. Eu moro numa cidade, Felps, que não tem cinema. Olha, você já conseguiu pensar duas coisas, cara. Tá vendo que tem a ver com você, com a sua vida, que está ao seu redor. Então, pensa bem. Por que isso acontece? Por questão de desigualdade. E por que questão de desigualdade? Porque é caro. Nem todo mundo consegue acessar. E por quê? Porque na minha cidade não tem cinema. Captou? Aí você se pergunta, e aí? Como democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Entendeu a chavinha? Eu sei que sim. Bom, regrinha de número 2. O que a gente tem que ter na regra de número 2? A leitura dos textos motivadores. Então, primeira regra, e aqui a gente vai precisar ler um pouquinho, tá bom? Tem que ler com vocês, marcar algumas coisas, muita concentração aí, foca comigo pra gente não errar. Então, a gente vai ler junto os textos motivadores, tá? Da proposta do Enem de 2019. Quando eu tô Pega aí na tela. Quando eu estou olhando os textos motivadores, o que é que eu vou ter que fazer? O que é que eu tenho que buscar? Eu vou ler todos os textos de apoio e vou destacar informações importantes que podem me ajudar nos questionamentos. Então, elas podem me ajudar quando eu estou questionando. Então, de novo, regra 2. Regra 1, ler a proposta. Regra 2, ler os textos motivadores. Enquanto eu leio os textos motivadores ou textos de apoio, tanto faz, né? Destaque informações importantes que ajudem a responder aos questionamentos. Tudo bem? Que tipo de informação, Felps? Encontrem dados estatísticos, fatos, citações, exemplos, né? Encontrem informações, destaquem informações que podem te ajudar. Tá lendo? Como é que chama? Textos motivadores. Então, se eles chamam textos motivadores, eles estão ali para te motivar a escrever. Felps, eu leio e não tenho motivação nenhuma. Não é nesse sentido, velho. Eu leio os textos para chorar. Não é nesse sentido. Textos motivadores quer dizer que eles oferecem informações, eles apoiam a sua escrita. Tudo bem? Por isso que é nesse sentido de texto motivador. Mas aí, muita atenção no que eu vou te dizer. E está bem ali marcado para você. Não copie os textos de apoio. Lembra que você tem a sua nota descontada quando você copia. Você faz uma hashtag aí para lembrar, porque a gente vai falar sobre isso. Hashtag aí para lembrar, você vai ter que aprender a fazer um negócio chamado paráfrase, que é uma apropriação do texto de apoio, né? É trazê-lo para o seu discurso, é pegar o texto de apoio e fazer ele concordar, mostrar como ele concorda com a sua construção. Então, não é para você copiar essas informações pura e simplesmente, é para você criar um sentido para elas dentro do seu texto. Então, regra de número 2, para a gente printar na tela com todas as informações. Então, leitura dos textos motivadores. Você vai ler todos os textos de apoio, vai destacar as informações que você julga que é importante para construir aquele seu raciocínio. Qual é o raciocínio? Aquele que você está na cabeça da tela anterior.
Nem todos os brasileiros acessam o cinema, por quê? Por conta das desigualdades econômicas e geográficas. E será que os textos de apoio confirmam isso que eu estou pensando? Será que eles me ajudam com isso que eu estou pensando? E aí você vai destacar dados estatísticos, fatos, citações, exemplos, etc. Mas marca bem isso, não se trata de cópia. Concentra aí que a gente vai ler junto os textos motivadores, né? Para ver se a gente consegue destacar as informações importantes. Então, vai ter trechos lá, tudo bem? Eu coloquei aqui, eu destaquei da prova, mas eu coloquei ele maiorzinho para todos vocês verem. Ó, esses daí, eu extraí exatamente para você aprender e ter domínio dessa informação. Então, olha lá, vai estar o texto 1, vai ter o texto 2, né? Exatamente como a gente, organizado como você vê lá na proposta. Depois vem um texto 3, e vem um texto 4. Então, vocês podem perceber que tem tanto textos verbais, certo? Textos escritos, quanto não verbais. Ó, tem imagens, pode ter propaganda, então pode ter gráfico, pode ter diferentes tipos de texto para que você pense sobre essa questão, tá? Mas aí vamos ler juntos o texto de número 1. Foca aí, ó. Então, no texto de número 1, a gente tem o seguinte: no dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade breve. Ele traz uma informação para a gente aí interessante. Ele mostra para a gente, ó, o que eu estou grifando aí do texto, ele mostra para a gente, do ponto de vista da história do cinema, 1895. Ô Phelps, por que isso pode ser importante? Porque eu posso dizer lá na minha introdução, desde 1895, quando o cinema começava a adquirir, né, começava a chegar nas comunidades, eu posso começar falando por aí, né? Quanto tempo de lá para cá? Quanto tempo a gente teve de informação? O que modificou no cinema, né? Então, ele traz para a gente uma informação histórica. Eu posso guardar essa informação, porque eu vou ensinar isso no outro módulo, mas eu posso pegar essa informação histórica e, a partir dela, construir um raciocínio. Tá entendendo como é ler texto de apoio? É grifar o que é que pode me ajudar em relação a isso. Ele traz uma informação que pode ser importante para a gente lá na frente. Tudo bem? Aí depois diz assim, ó. O cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas, mesmo que o público no início se divertisse. Essa informação, ela se sustenta no dia de hoje? Sim ou não? Não, né? Ó a pegadinha. Ó como você pode se apropriar disso. Nós estamos falando justamente sobre a democratização do acesso ao cinema e o que um dos inventores do cinema, um dos pioneiros na projeção lá disse. Imagina, isso só serve para experimento científico. E a gente está falando em democratização do acesso. Então, o cinema, ele não foi desenvolvido inicialmente como uma forma de recreação, de divertimento, nem como uma forma de arte. Não era um espaço no qual a gente, no início, ele não foi feito para apreciação, mas para pesquisa científica. Outras ferramentas acontecem isso também, né? A internet, por exemplo, era uma invenção, do ponto de vista histórico, era uma invenção militar, né? Hoje a gente usa
em todos os nossos... A gente fala sobre... A gente vive hoje a era da informação porque a gente é hiperdependente da conectividade. Olha aqui. Eu aqui na casa de vocês, né? Super conectados. Então, a gente vive essa era da informação em que sem informação a gente não consegue. Mas olha como você pode tentar pensar um raciocínio, né? Ironicamente, ou aquilo que não era para ser um mecanismo, né? Um instrumento de arte, de cultura, né? Era só uma pesquisa científica, tornou-se algo sobre o qual a gente fala enquanto democratização do acesso. Tudo bem? Grifei essa informação como importante e o texto continua. Vamos pegar o raciocínio aqui, né, Phelps? Então, diria, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo, cansaria. Lumière enganou-se. E ó a perguntinha. Como essa estranha máquina de austeros, de exigentes, né, de duros, de bravos cientistas, virou uma máquina de contar histórias, ou histórias como está escrito, pessoal? Lembra disso? História, porque não são histórias verdadeiras, né? São histórias da ficção, são histórias literárias, né? São histórias fantásticas. Histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. O texto termina com um questionamento. Como algo que tinha uma finalidade, hoje entra no nosso radar para a gente discutir como mecanismo de acesso. Pensa bem. Ó, deu um gatilho aqui, ó. Deu um gatilho aqui, ó. Ó, tô ouvindo. Ó, um tema que pode cair aí, ó. Se eu acertar o tema, hein? Se eu acertar o tema, eu quero festa. O mesmo não acontece com a internet? Com relação ao... o mesmo não acontece com a conexão? Algo que foi de início um projeto militar, né? E universitário, não se tornou algo pelo qual a gente briga agora, para que todos tenham acesso, para que todos consigam desfrutar? Não ocorre também? A gente também não questiona isso hoje na sociedade brasileira, né? Será que a gente não precisa falar sobre a democratização do acesso à internet, tanto quanto a gente fala sobre a democratização do acesso ao cinema? Sim ou não? Responde aí. Isso não poderia vir ser um tema de redação? Claro que poderia. Tá vendo como são problemas que estão ao nosso redor e a gente às vezes não parou para pensar? Tá? Faz essa hashtag para lembrar depois. Então, como essa estranha máquina se tornou um objeto agora de discussão de acesso, né, de democratização de acesso. Grifei essas informações, texto de número 2, diz o seguinte. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui, e a devolve, né? Registra a existência e a devolve como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transportar para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Parece que ele está respondendo à pergunta do texto anterior. Veja o que é interpretação, gente. E como é importante, ó, regrinha 2, interpretar os textos motivadores. Como é importante você ali aprender a interpretar esses textos. Pensa bem, ele não está respondendo ao questionamento anterior. Veja lá comigo, vem nessa aqui, ó. Vem nessa aqui comigo, ó. Voltando. Ih, tô atrapalhado aqui tudo, hein? Ó, nessa aqui que eu quero ficar na tela. Eu faço careta enquanto falo, e aí depois viro figurinha de WhatsApp. Ó, como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração, o que ele fala aqui? Ó, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Já sentiu isso? Já sentiu? Já viu uma música, sabe, assim, romântica, dessas esquisitas que vocês ouvem, cantam,
sabe? E aí você fala assim, gente, parece que ele fez essa música pra mim, ó, parece que é meu nome. Né? Assiste uma série ali, dá um vazio depois, porque a série acabou, ou assiste um filme e fala, eu quero um amor como esse aí, né? Tem gente que é esquisita, tem gente que assiste filme romântico, sai de lá, ó, bitoladinho. Eu falo, tem problema assistir filme romântico, né? Eu quero um amor como esse, né? Eu saio do filme do Homem-Aranha, mas não saio tacando... Bom, deixa pra lá. Pensa comigo, porque o cinema, ele desperta na gente uma vontade de ser. A gente se coloca naquela condição. A gente se transpõe para lá. A gente se imagina lá. Felps, você é maluco? Pensa bem. Se a gente assiste aí uma franquia, sei lá, Velozes e Furiosos, e a gente se imagina dirigindo o carro. A gente se imagina naquela ideia, né? Ou então a gente assiste um filme de super-herói, ou um filme de romance, ou ouve uma música que é interessante, e a gente se vê naquela construção, a gente se imagina ali, é o que o Edgar Morin está falando. Então, parece que ele captura o que acontece com a gente. Quantas vezes a gente assiste a um filme e a gente torce não é pro mocinho. Não é pro mocinho que a gente torce, né? Por quê? Porque a gente se identifica com aquelas características, né? A gente se sente naquela condição. Estamos agindo de modo errado. Então, esse transpor para a tela, esse ir, é da natureza da arte. Gente, a arte tem um papel importantíssimo na nossa vida. E o cinema é considerado a 7ª arte. Uma forma de. E por que ela tem um papel importantíssimo? Porque ela parece nos representar. Ela parece nos alimentar, fazer sentido. Né? Parece que ela inspira a gente, parece que ela motiva, faz a gente acreditar em uma série de coisas. Né? Então a gente assiste um filme e se sente, uau, será que eu consigo? Se essa pessoa conseguiu, a gente lê um livro, a gente se sente naquele lugar. Então o Edgar Morin está trabalhando com a ideia de que isso é possível, né? Que o cinema ele tem esse poder de transpor da tela o universo pessoal para cá. É ligeiro você tem que ficar ligeiro com os textos de apoio, porque eles fornecem muita informação, tudo bem? Vê se aí, na sua telinha, diz, é o texto de número 3, deixa eu extrair exatamente da proposta do Enem, conforme está lá. Da telona para as telinhas, cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Nos últimos 5 anos, a penetração no cinema cresceu 43% entre os brasileiros. Então tem um dado estatístico ali que você pode falar. E aí ele traz algumas características que são importantes. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 17% da população frequenta o cinema no total. E olha lá embaixo, porque tem ali em cinema, tem um asterisco, tem uma marquinha. Lá embaixo, onde está 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV, embaixo está escrito, assistiu nos últimos 30 dias. 17% só da população foi ao cinema. Percebeu esse dado? Como ele pode ser importante para você? Quer dizer, o cinema é democratizado se só 17% da população. Pois ele diz, 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. E 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Viu a pegadinha? Você percebeu aí o jogo que ele está fazendo com os números? Como você pode se apropriar disso? O Enem está te contando, ele está justificando. Está vendo como eu estou te falando que é um problema? É muito pouco. Muito pouco. Poucas pessoas conseguem ir ao cinema. Como num país de mais de 200 milhões de pessoas, com as propriedades, com a grandiosidade que tem o Brasil, como é que as pessoas não acessam? Gente, isso tem que mover a gente na indignação. Situações, problemas, elas existem para a gente pensar em problemas reais do nosso país. E a indignação é a maneira que a gente tem para mudar o mundo, né? Para transformar a realidade. A hora que você entra na faculdade, indignação tem nada a ver com a raiva, que são outras coisas. Mas a indignação ela vai gerar filhos. Ela vai fazer com que a gente tenha esperança, que a gente busque outras ideias. Então, quer dizer, se você é indignado com uma situação atual, seja ela qual for, né? Então você
idealiza entrar para a faculdade, mudar aquela situação, produzir sentido, né, para a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas, né? É um prazer imenso conversar com vocês que são alunos da escola pública. Eu sou aluno da escola pública, né? Estudei a minha vida inteira em escola pública, né? E aí fiz o ensino médio na escola pública, depois fui para a universidade. E aí, um charmezinho para vocês, eu estudei jornalismo, depois estudei letras. E aí isso é legal, porque eu pude estudar na universidade pública também. Então isso é muito bacana. A gente poder, agora, conversar com alunos que são do mesmo lugar que eu saí. Que passam os mesmos perrengues que eu passo. Então, pensar sobre isso é importantíssimo, né? A indignação ela vai fazer a gente modificar. Como é que a gente pode aceitar que só esse % de população assiste filme, né, no cinema? Isso vai fazer com que a gente se modifique, mude o pensamento e vai buscar outras características. Qual é a conclusão que a gente tira, né? Os brasileiros gostam de assistir a filmes, né? Gostam de cinema. Eles só não conseguem chegar até lá. 88% dos telespectadores que assistem a filmes na TV, é alto, né? Essa pegadinha aí, né? A filmes na TV regularmente, né? Então as pessoas gostam de assistir filme na TV, no YouTube, dos streaming aí que existem os vários, né? Mas a gente gosta de filme, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, educação e arte. E o cinema é uma forma de arte, tudo bem? E o último texto de apoio que aparece pra gente é o texto de número 4. Olha como esse texto é importante. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975. Uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimento em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco com a expansão dos shopping centers. A atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de suficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas, em média do interior. Vamos voltar um pouquinho no outro, para a gente conectar os dois? O que ele está falando aí para a gente? O que ele está dizendo? O país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras. Posso dizer que quem me contou isso foi o professora de geografia. Nós estamos falando da mudança da organização da sociedade enquanto povo, né, enquanto grupo. Então, as questões geográficas, as pessoas saíram de uma região e foram para outra região, certo? Então, houve uma mudança no paradigma organizacional da sociedade, tá? Então, essa urbanização desenfreada, as cidades foram tornando-se grandes aglomerados. E isso vai mudando a nossa Constituição. Então, as cidades menores, elas foram perdendo as suas importâncias e os cinemas foram se concentrando nas cidades maiores. E, na segunda parte aqui, ele diz, de forma concentrada, foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema. Percebeu quantos textos motivadores eles podem efetivamente te ajudar? Eles podem te dar um norte, eles podem fazer com que você construa um raciocínio, né? Pense aí de modo mais crítico. Tá percebendo? Então,
tem aí características que podem ser apropriadas por você. Tudo bem? E a regrinha de número 3, que é muito importante, que é quando você faz, olha comigo na tela, a conexão entre os questionamentos e os textos motivadores. Você vai rever os questionamentos iniciais e estabelecer uma relação entre eles e os textos motivadores, os dados estatísticos, os fatos, as citações, os exemplos. Printou a tela aí? Porque ela vai ser importante para a gente. Atenção, apropriação é diferente de cópia. Lembra que eu falei que a gente vai aprender a fazer paráfrase, a se apropriar dos textos motivadores. Dito isso, olha o que a gente tem na próxima tela. Está lá, regra número 1, o que eu tenho? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? As palavras-chave estão ali grifadas. Identifiquei um problema, qual é? Poucos brasileiros têm acesso ao cinema. Por quê e como democratizar? Porque a gente tinha dito que tinha a ver com desigualdades. Elas eram econômicas e geográficas. O que agora os textos ajudaram a gente a ter certeza? Que as desigualdades econômicas, os textos reforçaram aquilo que a gente pensava, né? Pessoas de baixa renda são excluídas por razões históricas, né? Historicamente, a mudança, o modo como a sociedade foi se urbanizando, fez com que algumas pessoas ficassem excluídas desses espaços. E, geograficamente, a urbanização acelerada dificultou o acesso ao cinema. Tudo bem? Agora sim a gente pode tentar pensar em como democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, o que você faz nesse terceiro momento, né? Nessa terceira regra? Volta a rever os seus questionamentos. Volta a rever, como é que é o nome disso, Phelps? Pleonasmo, né? Você revê as características, né, iniciais lá, suas discussões iniciais, você pensa sobre elas e vai criando uma conexão entre o começo do seu projeto, né, o início ali do seu projeto, e aí aquilo que você encontrou nos textos motivadores. Ou seja, você vai pensar como é que se os textos motivadores concordam ou discordam da sua posição inicial. Vamos fazer então aí, ó, montar o projeto de texto? Qual é o problema? Por que é um problema? Quais as causas do problema? Quais as possíveis soluções? Que é o que a gente vai ter sempre que discutir, né? Eu vou sempre mostrar essa tela para vocês pensarem. Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O problema é o acesso ao cinema não é democrático. Ponto. Por que é um problema? Porque desrespeita princípios constitucionais. A nossa Constituição não permite que pessoas sejam excluídas, que pessoas vivam sem acesso a todas as áreas da sociedade. Causas do problema: exclusão histórica e urbanização acelerada. Printou a tela? Deu para entender? Tá para ficar claro? Então, o que a gente aprende hoje, né? Que a gente consegue, como é que a gente pode organizar o que a gente vê no módulo de hoje? Ah, o Felps, você esqueceu de falar pra gente. Pô, volta aí. Ah, verdade, olha aqui, ó. Põe na tela para eles printarem de novo. Quando eu coloco causas do problema, né? E aí eu identifico quais são essas causas, eu já deixei aqui algum charminho para vocês entenderem, que é o nosso debate da próxima aula. Então aí você vai ter na exclusão histórica o argumento 1, e na urbanização acelerada o argumento 2, tá? Você vai desenvolver no primeiro argumento a exclusão histórica, né? Que é pelas quais as pessoas passaram e passam até hoje, e a urbanização acelerada você vai poder trabalhar no argumento 2, tudo bem? Agora sim, o que a gente viu hoje na nossa teoria, e agora sim comigo aqui, junto. Na nossa teoria, 3 regrinhas fundamentais e importantes com as quais a gente pode ler adequadamente e compreender a proposta de redação. Então, na regrinha 1, leitura e interpretação da proposta de redação, tudo bem? Então, vou lá, peguei a proposta, vou direto no tema, grifo direitinho, marco as palavras-chave e por aí vai. Regra 2, leitura adequada dos textos motivadores, certo?
Eu vou ali observar se esses textos motivadores me ajudam a compreender o tema, né, me provocam em relação ao que é o tema. E a regrinha de número 3 é quando eu faço a conexão de todas essas ideias. Tudo bem? Para a gente exercitar então em casa, mais um tema, bota na tela para printar. Dessa vez eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício: combate ao desmatamento ilegal nas florestas brasileiras. E aí você destaca qual é o problema, por que é o problema, quais as possíveis causas do problema. E aí então o que você faz? Feito isso, feito esse exercício, me chama aí, me marca no seu exercício, me marca, ficou ótimo. Felps Marinho, professor de redação, estamos no nosso projeto Redação Nota 1000. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijão e até a próxima aula. Valeu!